Olá pessoal, se você sente dores nas costas ou conhece alguém que sente e já receberam o diagnóstico da chamada hérnia de disco, vou convidar vocês a assistir esse vídeo até o final, após a vinheta, onde eu vou contar um pouco para vocês o que é essa doença, o que causa essa doença e quais são os possíveis tratamentos que podem ser utilizados para aliviar as dores decorrentes da ela. Me acompanhe aqui e vamos aprender um pouquinho sobre a hérnia de disco. Bom, antes de a gente realmente explicar o que é uma hérnia de disco, nós temos que ter uma pequena noção da estrutura da coluna, como ela é formada. Nesse esquema que eu coloquei aqui do lado, nós notamos então um pequeno fragmento da coluna. Nós temos na parte maior a vértebra, que é a parte rígida, a parte óssea da coluna, e entre duas vértebras é onde vai ficar o chamado disco intervertebral. É uma estrutura anatômica, tem várias funções, mas principalmente a função de amortecimento de impacto. Tanto que nós temos a vértebra, que é bem rígida, estrutura óssea, trabeculado ósseo forte, e o disco intervertebral é uma estrutura cartilaginosa, sendo que a composição química dela basicamente é água, mais de 90% água. Muitos falam, inclusive, que o disco é o gel da coluna, e realmente ele acaba fazendo uma função por ele ter essa elasticidade, essa capacidade de amortecimento. Tá? E além disso, sempre entre duas vértebras nós vamos ter um disco e qualquer disco que deslocar da sua posição original vai formar a chamada hérnia de disco. Quando ele se desloca dessa posição dele, ele vai ocupar um espaço. Normalmente esse espaço contém uma estrutura nervosa. A compressão, o pinçamento dessa estrutura nervosa vai fazer com que a pessoa sofra com dor, uma dor só no local, irradiada, como nós vamos falar mais para frente. Neste esquema aqui, que é um vídeo, um vídeo ilustrativo, mostra exatamente o deslocamento desse disco intervertebral, ele saindo da posição original dele e indo ao encontro e comprimindo uma estrutura nervosa, uma raiz nervosa, e é onde a pessoa vai apresentar sintomas de dor. Novamente o vídeo mostrando exatamente o disco herniando, comprimindo a estrutura nervosa e consequentemente a pessoa tendo dor. Observamos então que nós temos vários discos intervertebrais, desde a parte de cima da coluna cervical quanto da parte lombar. Então as hérnias elas podem acontecer em todos os segmentos da coluna, sendo mais frequente ou na coluna cervical ou na região lombar. No meio das costas, que é a região torácica ou dorsal, as hérnias de disco são menos frequentes nesta região. Tá? Bom, com relação às dores, né? As dores na coluna, as dores provenientes da hérnia de disco. Inicialmente, a hérnia ela pode causar uma dor local, então ela pode ser uma dor ou na região cervical, uma dor na região torácica, no meio das costas, ou uma dor na região lombar. Nesse esquema que eu coloco aqui do lado também, nós observamos na região cervical, por exemplo, na parte do pescoço, que as hérnias podem dar uma dor irradiada por essa região, né? Comprometendo inclusive a parte posterior da escápula, a região da cintura escapular. Já as hérnias da região lombar, ela podem comprometer várias partes da região lombar até a região glútea. Não é possível nós definirmos somente pela localização da dor exatamente a posição da hérnia, porque isso pode acontecer variações e a irradiação pode não obedecer uma distribuição rígida para todos os pacientes. Mas além da dor na região local da coluna, o sintoma mais característico de uma hérnia de disco é exatamente quando essa hérnia faz o pinçamento da estrutura nervosa. Todos os nervos que nós temos, tanto nos braços quanto nas pernas,
eles vão se originar de raízes nervosas que estão dentro da coluna. Eu coloquei esse esquema aqui também, que mostra exatamente a ilustração dessas raízes nervosas saindo da coluna. Sempre que uma hérnia de disco pinçar, comprimir essa raiz nervosa, nós vamos acabar tendo uma dor irradiada ou para os braços ou para as pernas, tá? A dor ciática, né? Quando a pessoa tem aquela dor na perna que desce por toda a região do membro inferior, muitos falam da dor ciática exatamente porque o nervo ciático, antes dele se formar como nervo, ele está na coluna e sai através dessas raízes da região lombar. Então, o pinçamento dessa raiz vai fazer com que a pessoa tenha essa irradiação da dor para a perna, também chamado de ciatalgia. Já na região cervical, a compressão da hérnia sobre a raiz nervosa vai ocasionar o que nós chamamos de cérvico-braquialgia. Então, uma dor irradiada na coluna cervical e que estende para todo o membro superior dos braços. Além de dor, a pessoa também pode ter, por compressões das estruturas nervosas, sintomas como alterações de sensibilidade. Muito comum os pacientes relatarem que o braço está um pouco dormente, ou mesmo um sintoma comum chamado de formigamento, aquela sensação de estranheza na percepção dos braços ou nas pernas. Alterações de força, a pessoa refere que a mão está mais pesada, ou a perna está com mais dificuldade de movimentação, ou mesmo o pé está com uma dificuldade de movimento. Então nós temos um comprometimento motor que pode levar a uma perda de força, ou em casos mais graves até uma atrofia. Quando nós vamos examinar esses pacientes, a gente vê que aquela parte muscular, tanto das pernas, ou da perna, ou do braço, pode já estar diminuindo em comparação com o outro lado que não esteja doendo. Alterações esfincterianas, incontinência, dificuldade para urinar ou mesmo para evacuar, são alterações que também podem ocorrer em comprometimentos ocasionados por compressões de estruturas nervosas devido às hérnias de disco. Então, a hérnia de disco, basicamente, ela vai causar não somente uma dor na região da coluna, mas também uma dor irradiada, seja para o braço ou para a perna, que vai vir associado a sintomas de sensibilidade, alterações de força ou mesmo alterações na capacidade de controlar esfíncteres miccional ou intestinal. Basicamente, os sintomas mais comuns são dor e alterações sensitivas. Já casos mais graves, nós temos alterações de força ou mesmo alterações relacionadas à parte esfincteriana. Correto? Muito bem. O diagnóstico de hérnia de disco, ele, acima de tudo, é um diagnóstico clínico. A queixa de dor, a característica de dor, o exame físico neurológico, ele já dá um indício para o médico com bastante fidelidade da possibilidade de hérnias de disco. E além disso, nós vamos usar os exames de imagem, que são a tomografia computadorizada ou mesmo, que é o exame mais padrão para isso, chamado ressonância nuclear magnética de coluna. Coloquei aqui do lado também uma imagem de uma ressonância mostrando exatamente a parte do disco que está herniada. Observe aí, observe para vocês verem. Nós temos de novo aquele quadradinho que mimetiza, na conversa anterior, a parte vertebral, que é a parte óssea. Entre as duas vértebras nós temos o disco e nós notamos aqui exatamente esse disco herniado, saindo da posição e comprimindo uma raiz nervosa. E, consequentemente, esse paciente vai ter dor irradiada para o braço, para a perna e assim por diante. Tá? Muito bem. Outra pergunta muito comum em consultório é: doutor, o que causa as hérnias de disco? Por que eu tenho uma hérnia de disco? Tá? Muito bem, a resposta é multifatoriedade, ou seja, existem vários fatores que contribuem para o surgimento de hérnia de disco. O mais importante talvez seja o fator genético. Já foi identificado na ciência partes de cromossomos de genes com alterações relacionadas ao metabolismo de alguns tipos de colágeno ou mesmo da vitamina D,
que predispõe a pessoa a apresentar um risco maior de discopatia degenerativa e, consequentemente, maiores riscos de hérnia de disco. Quando eu digo genético, não quer dizer hereditário. Hereditário seria aquelas doenças que são frequentes entre membros da mesma família. Já a hérnia de disco é uma doença genética, não necessariamente se você tem ou alguém da sua família teve, você corre um risco maior de ter. Além desses fatores, além do fator genético, nós temos fatores ambientais. Quais são os fatores mais envolvidos nisso, né? Obesidade, trabalho com sobrecarga de peso, sedentarismo, o tabagismo, muitos trabalhos envolvendo o tabagismo como um fator desencadeante das hérnias de disco, e atualmente o que é muito comum, a má postura. Vivemos numa sociedade onde trabalhamos muito mais em posições sentadas, usos constantes de celulares, smartphones, desde a infância, né? Isso são situações que vai predispondo a uma alteração postural do nosso corpo, sobrecarga nos discos intervertebrais e, consequentemente, aumenta-se muito a probabilidade de hérnias de disco. Chama muito atenção também o sedentarismo e a obesidade. Nós estamos numa sociedade onde é muito frequente, onde está muito frequente a sobrecarga de peso das pessoas, as pessoas estão com sobrepeso ou obesas e, além disso, associadamente, estão também muito sedentárias. Então, a tentativa que nós podemos, em termos de tratamento para prevenção, é agir nesses fatores, uma vez que no fator genético nós não conseguimos mudar nada que está no nosso gene. Mas todos esses fatores de risco, controle de peso, prática de exercício físico correta, melhora postural, a diminuição dos hábitos, né? Abandonar o tabagismo pode ser um caminho interessante aí para quem tem receio ou para quem já começa a ter alterações relacionadas a isso. Tá? Por fim, como tratamos as hérnias de disco? Tá? Felizmente, a imensa maioria das hérnias de disco elas são tratadas de maneira clínica conservadora. 80% de cada 10 hérnias de disco, 8 nós vamos tratar de maneira clínica, através de usos de medicamentos para conter a dor e uma boa reabilitação, desde uma fisioterapia muito bem executada, além de técnicas específicas de fortalecimento, correção das posturas e retirada de outros fatores de risco. Porém, 20% dos pacientes que apresentam hérnia de disco não vão apresentar resultados com o tratamento conservador e vai necessitar de intervenções cirúrgicas para retirada daquele disco que se deslocou e que está comprimindo uma raiz nervosa. Espero que vocês tenham gostado. O assunto não se encerra por aqui. Esse é um vídeo que inaugura uma era de muitas pequenas aulas para trazer informações para vocês a respeito das doenças ou das principais doenças que afetam a coluna. Aproveito para deixar o convite para você me seguir nas redes sociais, no Instagram, Facebook e nesse canal no YouTube, onde nós conversamos muito sobre dor, como melhorar isso para as pessoas apresentarem exatamente mais qualidade de vida. Um forte abraço e até o próximo.